A gente pode ir começando. A ideia hoje é falar sobre adenocarcinoma de pâncreas, uma visão geral em que a gente possa incluir tanto o pessoal da cirurgia geral, que está em formação, quanto o pessoal da cirurgia digestiva, o pessoal da oncológica. É importante a gente deixar claro que o capítulo adenocarcinoma de pâncreas, ou carcinoma de pâncreas, ele é um capítulo extremamente extenso, várias nuances, vários detalhes, e certamente cada um desses detalhes seria motivo de uma aula aí de pelo menos 1 hora. Mas a ideia aqui é fazer um apanhado geral de vários pontos dentro da cirurgia que se refere ao câncer de pâncreas, incluindo desde o pessoal da geral, do aparelho digestivo e da cirurgia oncológica. Então, só declarando que eu não tenho conflito de interesse nenhum com qualquer laboratório ou instituição. Eu vou dar antes de nós falarmos propriamente da cirurgia em si, dos detalhes que envolvem a cirurgia, como a Angélica tinha me passado que também teriam estudantes de medicina, eu vou fazer um rápido apanhado inicial de alguns detalhes que envolvem o câncer de pâncreas. Então, o câncer de pâncreas ele é responsável por 2% de todos os tipos de câncer, porém, apesar do baixo número, ele é responsável por cerca de 50% do total de mortes por câncer no Brasil. São dados do INCA. Quando a gente vai para dados norte-americanos, a gente vai ver que ele afeta cerca de 50 mil pacientes por ano. Ele é o 11º tumor mais frequente em termos de câncer, é a terceira causa de morte relacionada ao câncer, e está previsto agora, desde o ano passado, ele estar se tornando a segunda causa de morte por câncer nos Estados Unidos. Ainda se esperava que esses números ocorreriam ano passado, mas talvez no fechamento desse ano realmente ocorra isso, como se tornando a segunda causa de morte. Os fatores de risco que envolvem, então, o câncer de pâncreas, então, é justamente a idade. Então, o risco aumenta muito após os 40 anos de idade, se tornando cerca de 40 vezes mais frequente aos 80 anos. É preponderante o sexo masculino, raça negra e ascendência judia. Como fatores hereditários, então, nós vamos ter 10% são com características hereditárias. O grau, se tu tiver algum familiar em primeiro grau com neoplasia, aumenta o risco em cerca de 3 vezes, e até 20% dos adenocarcinomas de pâncreas hereditários vão estar associados, então, com alguma síndrome carcinogênica, quer seja o câncer de mama ou ovário, em especial aqueles BRCA2, a síndrome de Lynch, o melanoma típico múltiplo, a Peutz-Jeghers e a pancreatite hereditária. O tabaco, então, é um forte fator de risco na gênese do câncer de pâncreas, assim como a obesidade, a presença de diabetes mellitus, a pancreatite crônica, que aumenta em cerca de 26% o risco de adenocarcinoma de pâncreas, daí o porquê que a gente sempre tem que ficar muito atento nos pacientes com pancreatite crônica, e aquelas dietas ricas em selênio, ácido fólico e metionina, são implicadas na diminuição dos riscos de câncer de pâncreas. Como um grande exemplo disso aí, a gente pode dar a dieta mediterrânea. Né? O diagnóstico, então, a apresentação do diagnóstico vai se fazer, na maior parte, através de sintomas tardios, nos estadios tardios da doença. Nós, normalmente, na fase precoce do câncer de pâncreas, a gente não tem nenhum sintoma específico, né? Normalmente, quando o paciente apresenta algum sintoma, ele já vai estar numa fase tardia e, com muita frequência, já numa fase irressecável, né? Os que dão sintomas de uma maneira mais precoce são justamente os tumores na cabeça do pâncreas, que vão propiciar o diagnóstico através da icterícia em quase metade dos pacientes. Né? Mas o grande sintoma ou sinal que manifesta o câncer de pâncreas é justamente a icterícia e a dor nas costas. Tá? Quando nós temos a presença de dor, em especial a dor lombar, isso infere já inicialmente a invasão do plexo arterial celíaco ou mesentérico superior. Né? Essa dor normalmente vai se fazer pós-prandial, justamente com o estímulo da alimentação, né? E que acaba gerando, então, diminuição do apetite no paciente, até por medo de ter dor, diminuição da aporte calórico e perda de peso, levando, então, a caquexia.
Os pacientes podem ter também náusea, fadiga, anorexia, perda de peso. Então, a prevalência do diabetes mellitus no carcinoma de pâncreas é de cerca de 40%. E muito frequentemente é o diagnóstico inaugural. Então, assim, sempre temos que ter muita desconfiança justamente naqueles pacientes que estão com cerca de 60 ou 70 anos e subitamente desenvolvem um diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2. Né? Isso não é frequente. Normalmente, o diagnóstico do diabetes mellitus é numa idade um pouco mais precoce. Então, sempre que nós tivermos essa situação, a gente deve sim desconfiar de um câncer de pâncreas. Da mesma forma, aqueles pacientes com pancreatite aguda atípica, que não se consegue fazer um diagnóstico inicial e que já se encontram na faixa de idade acima dos seus 50, 60 anos. Né? Devemos sempre levar em conta que podemos estar frente a um câncer de pâncreas ainda na fase inicial. Né? A tomografia computadorizada do abdômen com contraste, então, ela apresenta uma sensibilidade global de cerca de 90%, e nos tomógrafos agora com uma resolução melhor, elas podem chegar a mais de 95%. E naquelas lesões que tenham menos de 2 centímetros do pâncreas, ainda assim, a resolução, a sensibilidade é extremamente alta, se aproximando em cerca de 80%. Normalmente ela é feita em 2 fases, então, essa tomografia. Inicialmente a fase arterial, que é justamente pela injeção de contraste e tomada das imagens ao redor de 40 segundos após a administração endovenosa. E aí nós vamos ver, então, justamente uma lesão hipocaptante, né, no pâncreas. Enquanto que na segunda fase nós vamos ver, então, o poder perceber a relação dessa lesão com os vasos que circundam o pâncreas. Todos vocês sabem que a vascularização ao redor do pâncreas é extremamente rica e extremamente importante justamente aos demais órgãos, como o fígado e o tubo digestivo. Né? A ressonância magnética, então, com a utilização do gadolínio, consegue também demonstrar um envolvimento vascular com a mesma sensibilidade que a tomografia computadorizada, permitindo também, através de meios, recursos diagnósticos da ressonância, a diferenciação de um processo inflamatório e de tumores. Né? A grande limitação da colangiorressonância, da ressonância magnética para o câncer de pâncreas é justamente a questão de custo e disponibilidade, já que a mesma não se encontra e é disponível em todos os lugares ou em qualquer hospital. Né? Tem a grande vantagem em relação à CPRE, que outrora era utilizada e é ainda utilizada em muitos lugares, pelo fato dele não ser um procedimento intervencionista e não utilizar não há necessidade, a princípio, para mapeamento da viabilidade da utilização do contraste endovenoso, a não ser que eu queira justamente evidenciar o nódulo, o câncer de pâncreas em si. Tá? O estadiamento vai ser feito, então, através da tomografia computadorizada do abdômen, com contraste. Né? E, na dúvida diagnóstica, eu posso utilizar desde a ecografia com microbolhas ou a ecografia sempre através da ecoendoscopia, então a ecografia simples ou com microbolhas, utilizando a ecoendoscopia, que vai me permitir, então, estipular a relação do tumor com os vasos ao redor desse tumor e ao redor do pâncreas. E se eu tiver o recurso ou for rotina no serviço utilizar a laparoscopia, ela nos permite uma diminuição de eventuais cirurgias desnecessárias em cerca de 20 a 25% durante o estadiamento. Tá? Durante o estadiamento, então, há sempre a classificação do tumor no TNM para ver a extensão do tumor e se é um tumor em estágio avançado ou não. Lembrando sempre que o sistema de estadiamento ele tem pouca aplicabilidade clínica na realidade, já que a avaliação dos linfonodos da região tu só vai poder fazer e ela só vai ser fidedigna na realidade com a realização
de uma laparotomia e da ressecção desses tumores. Tá? Ah, os chamados tumores borderline, existem várias classificações para os tumores borderline, né? Então, nós vamos ter justamente o encarceramento da artéria quando nós tivermos mais o tumor envolver mais do que 180 graus da lesão. Nós vamos ter o toque da veia ou da artéria quando nós tivermos um envolvimento menor de 180 graus. E aí tu vai ter vários tipos de classificação, desde a americana, a europeia, a internacional, que vão ter pequenas diferenças entre uma e outra e que vão classificar esse tumor como borderline ou não. Né? Nós temos que ter muito cuidado porque os critérios de ressecabilidade difundidos amplamente, tanto pela gastroenterologia quanto pela radiologia, sempre vão se basear na imagética pré-operatória. Então, quais são os critérios que vão ser utilizados? Normalmente, a presença de metástases, o chamado encasement, ou encarceramento da artéria mesentérica superior ou da artéria hepática, ou ainda a oclusão da veia porta ou da veia mesentérica superior. Quando a gente olha, inclusive, num consenso recentemente publicado pela Sociedade Americana de Radiologia, a gente percebe que o critério de irressecabilidade inclui a presença de trombose venosa, estendendo-se para a artéria mesentérica superior, veia mesentérica superior ou ramos adjacentes, ou o simples contato com a estrutura vascular. Isso, teoricamente, é um absurdo nos dias de hoje, até porque a qualidade técnica e o desenvolvimento da cirurgia permitiram que nós possamos fazer desde ressecções vasculares e reanastomoses, não só com boa qualidade, mas também não influindo nas complicações e na sobrevida a curto, médio e longo prazo. Né? Sem contar o fato que nós temos hoje ainda uma melhor efetividade dos quimioterápicos que permitem com que essas lesões também diminuam de tamanho ou evitem o seu crescimento, também favorecendo uma melhor ressecabilidade, uma melhor sobrevida a médio e longo prazo. Dessa maneira, assim, o critério de irressecabilidade apenas por imagem no pré-operatório é extremamente discutível e quem deve definir sempre a ressecabilidade é o cirurgião afeito à cirurgia hepatobilipancreática, ou seja, o cirurgião que realmente está habituado a fazer ressecções pancreáticas e reconstruções vasculares. E nunca, nunca o clínico ou o radiologista. Daí a importância dos tumor boards nos centros especializados, em que quando o oncologista clínico leva o caso à discussão, sempre há a presença de cirurgiões afeitos à cirurgia hepatobilipancreática. Só para vocês terem uma ideia, em alguns países é já considerado crime, né? O grande exemplo é a Inglaterra, foi o primeiro país a aderir isso. A indicação de uma ressecção de metástase hepática carcinoma coloretal ou de uma ressecção pancreática sem o aval do oncologista clínico, assim como o inverso, o início de uma quimioterapia sem o aval do cirurgião afeito à cirurgia hepatobilipancreática. Assim, dentro do estadiamento de um paciente com câncer de pâncreas, nós vamos ter basicamente 4 situações. A primeira é o paciente com uma doença metastática, então a cirurgia ela não beneficia esses doentes em termos de sobrevida a curto prazo. Nós vamos levar esse paciente normalmente a uma quimioterapia e um tratamento paliativo. A gente até poderia discutir se a cirurgia se encaixa dentro do tratamento paliativo ou uma ressecção maior se encaixaria dentro do tratamento paliativo. Isso é uma discussão à parte. Aqui no Ocidente, pouco utilizada, mas no Oriente, extremamente utilizada. Lá é feito de rotina duodenopancreatectomias paliativas, com intuito paliativo, aqui no Ocidente bastante criticado, mas enfim, isso é uma discussão à parte. A segunda situação é uma doença localmente avançada e ressecável, não metastatizada. Esses pacientes podem, então, se beneficiar de uma quimioterapia neoadjuvante e que, dependendo da resposta, pode levar, então, à exploração cirúrgica. Por fim, nós vamos ter o paciente, então, com doença ressecável borderline, então, aquelas lesões que
tocam a veia mesentérica superior, ou a veia porta, ou tocam a artéria em menos de 180 graus, e esses pacientes, então, teriam um benefício da quimioterapia neoadjuvante. E, por fim, então, o quarto grupo de pacientes, que seriam aqueles pacientes ressecáveis ab início, em que a cirurgia precoce seria a grande indicação para esses doentes, né? Lembrando, como padrão em termos de tratamento, o adenocarcinoma de pâncreas cefálico, o grande tratamento é a gastrododenopancreatectomia associada à linfadenectomia, como vocês veem aqui na imagem, né? Então, só para aqueles estudantes de medicina que estão presentes, aqui a gente vê o antro, terceira e quarta porções do duodeno e a primeira porção jejunal, assim como a cabeça do pâncreas e os linfonodos. E não adenocarcinoma de corpo e cauda do pâncreas, então seria como grande indicação a pancreatectomia corpo-caudal associada à linfadenectomia. Bem, vamos então agora, dentro desse contexto do câncer de pâncreas, a nossa realidade. Tá? Se nós olharmos a sobrevida de um paciente tomando-se a evolução natural do tumor, nós vamos ter uma sobrevida média normalmente de 4 a 6 meses para esses pacientes, né? Caso esse paciente vá para uma ressecção, a sobrevida global gira ao redor de 5% em 5 anos. Mas o grande interesse, a grande importância disso tudo é a ressecção R0. Uma sobrevida com ressecção de cerca de 20% de sobrevida em 5 anos, com uma sobrevida média de 20 a 22 meses. Quando a gente considerar os pacientes que vão à ressecção do tipo R0, nós vamos perceber que 20% desses pacientes não precisam ressecção vascular, tá? E isso é normalmente o critério de é a taxa de ressecabilidade que a gente encontra na maioria das séries em serviços gerais de cirurgia, né? Agora, quando a gente inclui a ressecção vascular no tratamento do câncer de pâncreas, a gente aumenta a ressecabilidade em cerca de 30%, o que nos traz hoje, em números de hoje, uma ressecabilidade do câncer de pâncreas ao redor de 50% dos casos, quando a gente leva em conta a ressecção vascular, ou seja, nós temos como rotina a ressecção vascular no câncer de pâncreas, né? Quais seriam as principais razões para um prognóstico tão ruim assim num câncer de pâncreas? Primeiro, a biologia tumoral é extremamente agressiva. Sabemos, através de estudos genômicos, que nós temos mais do que 250 tipos diferentes de adenocarcinoma de pâncreas, sendo que a maioria deles, mais de 200 tipos, tem um mau prognóstico, uma rápida evolução, com alguns poucos tendo uma evolução um pouco mais lenta, mais benigna. A vascularização do pâncreas é extremamente rica, sobretudo a vascularização que está ao redor do pâncreas, o que dificulta muito a abordagem cirúrgica desse paciente. A rede neural peripancreática é extremamente intensa, porque justamente corre junto a esses vasos que circundam o pâncreas e alimentam ou drenam esse pâncreas. Assim como a drenagem linfática multidirecional que o pâncreas tem, ou seja, uma lesão na cabeça do pâncreas, ela drena tanto para a cauda do pâncreas, quanto em direção à artéria mesentérica superior, quanto em direção ao tronco celíaco. Tá? E, por fim, a relação direta, então, do pâncreas com o reto peritônio, o que já propicia uma invasão rápida de grandes vasos reto-peritoneais. Tá? É importante a gente lembrar também alguns princípios da própria cirurgia oncológica, né? Então, assim, ela tem que ser segura, né? Permitindo, então, que tu tenha uma baixa morbimortalidade e sangramento, né? A gente, durante a cirurgia, deve permitir uma minimização da disseminação tumoral transoperatória, então, evitando o toque, a disseminação do tumor, assim como evitando a manipulação das lesões.
Um controle precoce sempre que possível, né? Aquela velha máxima que da técnica no touch technique, né? Ou assim, o controle vascular, assim como a gente faz mais claramente nas cirurgias de fígado, sempre que possível a remoção em bloco do tumor e de todo o complexo linfonodal. E o objetivo principal sempre deve ser a ausência de lesão residual ou a chamada cirurgia R0. Mas como aplicar esses princípios da cirurgia oncológica numa gastrododenopancreatectomia em que a gente praticamente não deveria tocar nessa glândula, né? Falar em cirurgia segura, mas como cirurgia segura, se é uma cirurgia normalmente de alta morbidade, onde ela apresenta, então, sangramentos, fístulas pós-operatórias. Como falar em minimização da disseminação tumoral transoperatória, se a gente tem uma dificuldade muito grande de aplicar o no-touch technique, se isso é muito complicado realizar. Cirurgias anatômicas, e são cirurgias, elas além de termos a dificuldade de cirurgia anatômica, é uma cirurgia tecnicamente extremamente complexa, né? E o controle vascular precoce antes da ressecção da peça do bloco tumoral em si é um controle extremamente difícil a princípio, né? Quando falamos em ausência de lesão residual, ou seja, uma cirurgia R0, como é que nós vamos ter uma cirurgia R0 se nós temos inicialmente uma grande dificuldade de determinar a ressecabilidade da R0 no pré ou no intraoperatório, já que muitas vezes nós temos um linfonodo totalmente normal e a invasão desse linfonodo só vai ser perceptível no exame da peça anatomopatológica no pós-operatório. Como determinar a margem cirúrgica, se ela é suficiente ou não no transoperatório? Obrigatoriamente nos impondo, então, um exame de congelação transoperatório, o que aumenta a complexidade da cirurgia e muitas vezes aumenta o risco cirúrgico, né? Como é que nós vamos ter a certeza na remoção completa dos tecidos retroperitoneais necessários? Isso faz, então, com que as taxas de cirurgia R1 acabem sendo extremamente altas. Na realidade, vem a pergunta, o que é uma cirurgia R1 no pâncreas? Então, isso vem sendo definido, a princípio, pelas diversas sociedades mundo afora. Basicamente, nós teríamos três tendências para isso. Seria uma delas, a mais óbvia, que seria a margem de ressecção de 0 milímetros. Ou seja, o tumor encosta na margem. Só que os órgãos internacionais que regulam as regras para a cirurgia oncológica colocam e têm como consenso uma margem menor do que 1 milímetro seria uma ressecção, então, do tipo R1. Os orientais, alguns lugares, em especial Vietnã, Coreia do Sul e algumas partes do Japão, tomam, então, como margens inferiores a 1,5 milímetros. Entretanto, é importante lembrar que a União Internacional para o Câncer toma, e é a regra mais aceita, como a margem de 1 milímetro sendo uma ressecção do tipo, uma margem menor do que 1 milímetro sendo uma ressecção do tipo R1. E, por fim, a gente tem uma grande dificuldade na padronização, na identificação das margens retroperitoneais normalmente. Tanto que, quando a gente coloca ou padroniza o uso de tinta, ou seja, pinta com cores diferentes, a borda de ressecção do pâncreas, a área da veia porta e da veia mesentérica superior, assim como a face retroperitoneal, a gente quase que duplica as taxas de ressecção do tipo R1, né? Então, a ressecção vascular, nesse momento, começa a se impor e ela vai fazer parte do procedimento, em boa parte das vezes, para uma obtenção de uma ressecção do tipo R0. Tá? Esse trabalho aqui do Schlitter foi um trabalho bastante divisor de águas na literatura, quando ele revisou estudos já publicados
através do reexame da patologia desses estudos, e ele percebeu que, quando ele revisava as peças, ele quase que duplicava primeiro, todos esses trabalhos eram de ressecções do tipo R0 a princípio. Então, quando ele revisou todas essas peças, ele praticamente duplicou as taxas de ressecção do tipo R1. E ele foi perceber justamente que a grande maioria das vezes que se tinha uma margem de ressecção R0 era justamente junto aos vasos a borda do vaso da porta ou da veia mesentérica superior. E cerca de 1/3 das vezes nós tínhamos isso na face retroperitoneal. Então, impondo uma grande dificuldade de uma ressecção R0 justamente pela proximidade do tumor junto à veia mesentérica superior ou da veia porta. Esse outro trabalho aqui, muito elegante, foi feito através de estudos de imagem com radioisótopos, pesquisando justamente os locais de recorrência após uma gastroduodenopancreatectomia standard, ou seja, em que não se levava em conta uma ressecção linfonodal estendida. E observem vocês que a grande maioria a grande maioria das recidivas que ocorriam no pós-operatório ocorriam junto dos vasos mesentéricos, quer seja da veia mesentérica superior e da porta, quer seja da artéria mesentérica superior. Tá? Por que isso acontece com tanta frequência assim? Vamos lembrar que o pâncreas, na sua formação, ele é formado através do pâncreas ventral e o pâncreas dorsal. O pâncreas dorsal, então, vai ter a sua cadeia linfonodal, assim como a distribuição do seu plexo nervoso, comunicando a cabeça do pâncreas com regiões diferentes, dependendo se ele é o pâncreas ventral ou se ele é o pâncreas dorsal. Então, o pâncreas dorsal tende a inervar e a drenar a sua linfa em direção à artéria hepática comum e ao ligamento hepatodenal. Enquanto que o pâncreas ventral vai fazer essa drenagem linfática em direção medial, junto da artéria mesentérica superior e dos linfonodos do grupamento 14. Né? Aqui essa imagem é muito interessante desse trabalho, mostrando então o pâncreas ventral, que drena justamente em direção à região... o pâncreas ventral, que drena justamente em direção à cadeia da artéria mesentérica superior, ele também tem a sua proximidade muito grande com a veia mesentérica superior, a porta, assim como a artéria mesentérica superior, comprometendo diretamente ou por drenagem linfática, então, os linfonodos do grupamento 14. Enquanto o pâncreas dorsal vai fazer justamente essa drenagem em direção ao ligamento hepatodenal e à artéria hepática comum. Né? Então, sempre devemos prestar muita atenção, pensando justamente na recidiva tumoral, nesses linfonodos aqui do grupamento 14, quer seja os linfonodos do grupamento 14 à direita, que seria o 14A, B e C, quer os linfonodos do grupamento 14 à esquerda, que são os linfonodos 14D, que são os linfonodos jejunais. Inicialmente, qual seria o propósito, então, da linfadenectomia do câncer de pâncreas? Né? Ele seria prognóstica, então, apenas para saber se nós teríamos uma doença avançada ou seria importante remover essas lesões que estariam comprometendo os linfonodos, permitindo, então, uma ressecção R0 mais própria. Na realidade, a intenção é as duas, tanto prognóstica quanto curativa. Curativa para se evitar uma recidiva tumoral local, ou seja, para se remover fisicamente a massa tumoral. Prognóstica justamente para a gente poder saber se esses linfonodos estão ou não comprometidos, então associando terapias adjuvantes como quimioterapia, radioterapia, agora a imunoterapia,
quando necessários. Já com a intenção curativa, essa ideia já vem desde a década dos anos 70, da década de 70, quando Fortner preconizou, vejam vocês, a ressecção regional do câncer de pâncreas. Na época, então, ele apregoava que, além da ressecção da cabeça do pâncreas, de todo o duodeno, a primeira porção jejunal, deveríamos ressecar a veia mesentérica superior com a porta, quando necessário a artéria e todos os linfonodos daquela região. Porque ele acreditava que seria a única forma de se termos uma ressecção com intuito curativo, com um intuito de ressecção do tipo R0. Né? Aqui nós temos uma imagem de um paciente que acabou sendo uma ressecção do tipo Fortner, de uma paciente que respondeu muito bem à quimioterapia, diminuição do tumor, em que a gente fez, então, uma reposição arterial com enxerto de veia safena e se fez uma ressecção portal com anastomose, então, da mesentérica superior com o tronco da veia porta e toda a ressecção linfonodal do tronco celíaco, observem aqui. Né? Essa cirurgia seria a cirurgia de Fortner. Entretanto, essa é uma cirurgia que aumenta em muito, sim, a morbimortalidade no pós-operatório. Em especial, eu diria, aumentava, porque à medida que agora os nossos recursos em termos de tecnologia e cuidados pós-operatórios em centro de terapia intensiva próprios, eles têm permitido uma melhor sobrevida desses pacientes, mesmo quando a gente resseca a artéria mesentérica superior ou a artéria hepática. Ainda assim, com um aumento das complicações pós-operatórias, mas cada vez mais se diminuindo essas complicações. Mas o que na realidade é uma linfadenectomia standard? Então, em 1998, houve uma conferência de consenso no Vêneto, na Itália, onde se estipulou, então, como linfadenectomia standard a ressecção dos linfonodos 8A, 12B1, 12B2, 12C, 13, 14A e B, o 17A e o 17B. Na linfadenectomia radical, então, nós incluiríamos os linfonodos, então, paraórticos do grupo 16A2 e o 16B1. Então, os 16A1, lembrem, estão acima do tronco celíaco, não haveria necessidade de ressecção, assim como os mais abaixo da emergência da artéria mesentérica inferior. E na linfadenectomia estendida, então, se ressecaria todos os linfonodos do grupamento 16 a partir do diafragma, da inserção do diafragma até a bifurcação das artérias ilíacas, assim como a face de Gerota anterior à direita. Tá? Mas por que ressecar tantos linfonodos? Porque vários trabalhos, ainda na década de 90, já sugeriam, então, em séries retrospectivas e algumas prospectivas, entretanto, não randomizadas, que haveria um aumento da sobrevida global naqueles pacientes submetidos à linfadenectomia estendida. Entretanto, todos esses trabalhos concordavam na época que haveria sim um aumento do tempo operatório, um aumento da perda sanguínea, um aumento da reposição de sangue e derivados, o que traria ou inferiria um aumento da recidiva no pós-operatório e um aumento da internação hospitalar, custos. Entretanto, com a vantagem de permitir um aumento de linfonodos ressecados. Ou seja, inferindo que a remoção física desses linfonodos permitiria, então, uma melhor sobrevida global e uma melhor sobrevida livre de doença. Tá? Quando esses trabalhos eram randomizados, comparando a duodenopancreatectomia standard versus a estendida, se concluiu, então, que a mortalidade era semelhante entre a linfadenectomia standard e estendida, a morbidade precoce era comparável entre os grupos. Na época, apenas 3 trabalhos demonstraram aumento da morbidade tardia. Os trabalhos dos dias de hoje, eles continuam mostrando um aumento da morbidade tardia e alguns também aumento da morbidade precoce. A diarreia, que era o grande temor sempre das linfadenectomias estendidas, ela tem demonstrado que normalmente ela não é facilmente a palavra, mas ela é bem controlável. A gente tem
não há tanta dificuldade assim para se controlar a diarreia. O problema maior da diarreia no pós-operatório da linfadenectomia estendida é, sobretudo, nos primeiros 4 a 6 meses. Normalmente, após os 6 meses, o controle se torna mais fácil, e após um ano, as taxas de diarreia são muito semelhantes entre a linfadenectomia estándar e a estendida. Entretanto, não havia diferença da sobrevida da linfadenectomia estándar com a linfadenectomia estendida. Essa não haver diferença na sobrevida, ela pode ser interpretada de duas formas, né? Por um lado, eu posso argumentar que a falta de aumento na sobrevida na linfadenectomia estendida não valeria a pena fazer essa ressecção. Por um outro lado, naquelas lesões mais avançadas, em que me obriga a fazer a linfadenectomia estendida, eu teria um benefício realizando essas linfadenectomias estendidas. Sempre lembrando que os japoneses, em diversos trabalhos, já mostraram que as taxas de invasão ou de metastatização dos linfonodos do grupamento 16 oscilam normalmente em 5 a 10%. Ou seja, naqueles grupos que dão preferência a duodenopancreatectomias standard, sem ressecção dos linfonodos do grupamento 16, ab início, já no final da cirurgia, teríamos pelo menos 1 em cada 10 cirurgias realizadas já com uma ressecção do tipo R1 ab início, apenas pela escolha da técnica cirúrgica. Tá? O trabalho do professor Nimura mostrou também vantagens em relação a isso, não mostrando diferenças em termos de sobrevida global ou livre de doença entre a linfadenectomia estendida ou a linfadenectomia estándar. Então, justamente provocando que devemos ter o bom senso quando realizar uma linfadenectomia estendida e quando realizar uma linfadenectomia estándar. Eu acho que a questão bom senso é a grande discussão dentro deste tema linfadenectomia. Quando a gente fala na linfadenectomia do corpo e cauda do pâncreas, então o tratamento sempre é a pancreatectomia com ou sem esplenectomia associada a uma obtenção sempre, obrigatoriamente, de margens livres e uma linfadenectomia dos agrupamentos regionais dos linfonodos do grupo 8, 9, 10, 11 e 18. Tá? Não haveria benefício na retirada dos grupamentos do grupo 14, 15 e 16, justamente porque a drenagem linfática vai se fazer para os linfonodos do grupo 8 e 9 ou em direção ao baço, né? E a cirurgia videolaparoscópica tem demonstrado recentemente que a técnica cirúrgica ela não altera a quantidade de linfonodos utilizados, quer seja por videolaparoscopia ou aberta. Né? Há até alguns trabalhos inferindo que a videolaparoscopia permitiria a ressecção de um maior número de linfonodos, inclusive. Né? Vem sempre a pergunta, qual a linfadenectomia ideal na ressecção do pâncreas? Né? Sempre lembrar que o procedimento estándar é a ressecção do segmento do pâncreas atingido e dos órgãos atingidos. Isso é importante, e dos órgãos atingidos. Ou seja, se a lesão ela toca a veia ou a artéria, esse órgão deve ser, a princípio, ressecado. Mas também é importante a gente lembrar que de nada adianta nós fazermos uma cirurgia brilhante e o paciente não resistir à cirurgia. Então, muitas vezes, na duodenopancreatectomia, em que a gente vai ou fica na dúvida se devemos estender ou não a linfadenectomia, é bom termos como um lema: o menos representa mais e o bom é melhor que o ótimo. Né? Quais seriam os fatores preditivos para a invasão vascular no câncer do pâncreas? A princípio seriam a lesão em processo uncinado, tamanho do tumor, o estadiamento 3 e 4 da UIC, então, que traz as lesões de grande porte, os tumores indiferenciados, a invasão perineural, quando se consegue detectar isso no pré-operatório, e as linfonodomegalias, que também inferem uma possível invasão vascular no pré-operatório.
As principais inferências são justamente os 4 primeiros: a lesão em processo uncinado, o tamanho do tumor, o estágio 13, 4, 2, 6, os tumores indiferenciados. Mas eu não, a literatura oriental, e eu também sou muito adepto da literatura oriental e as condutas das sociedades orientais de tratamento do câncer do pâncreas, tomam como referência a classificação do professor Nakal da localização do tumor de pâncreas. Então, quando nós temos o tipo A, ou seja, o tumor de pâncreas afastado da veia, nós teríamos, isso nas imagens pré-operatórias, nós teríamos praticamente 0% de chances de invasão vascular do tumor do pâncreas. Quando a lesão toca simplesmente a veia, o risco de invasão vascular evidenciado durante a ressecção ou no pós-operatório chega a 50% das vezes. Se a lesão ela comprime a veia, isso chegaria a 75% de incidência de invasão vascular. E quando a lesão, então, obstrui a veia ou comprime a ponto de ocluir a veia, as taxas de invasão da veia seriam acima de 90%. Isso nos obriga, então, diversos tipos de ressecção vascular, quer seja na borda da veia, quer seja de um segmento de veia, ou de toda a confluência espleno-mesentérica. Aqui vocês têm vários exemplos. Então, nesse exemplo aqui, uma ressecção de um segmento de veia com anastomose mesentérico-portal, né? Nessa outra situação aqui, nós temos, então, uma anastomose da mesentérica superior na confluência portal. Aqui, a anastomose da mesentérica superior na bifurcação portal, mais uma reconstrução de artéria. Ou seja, as diversas reconstruções vasculares devem sempre fazer parte do armamentário cirúrgico de qualquer cirurgião de pâncreas. Tá? Quando a gente observa se a ressecção vascular ela permite, ela traz algum benefício em termos de sobrevida, nós vamos ver que a sobrevida global, com ou sem ressecção vascular, são muito semelhantes. Então, a ressecção vascular por si só, ela não diminui a sobrevida global desses pacientes. Entretanto, quando a gente observa e analisa a invasão desta veia, nós percebemos que quando o tumor atinge a túnica média, né? Ou a íntima da veia, aí sim vai diminuir a sobrevida global e a ressecção torna-se, então, paliativa. Lembrando todos que aqui no Ocidente a ressecção paliativa, normalmente ela é condenável e no Oriente ela é realizada de rotina. Tá? Quando a gente observa nesse estudo aqui, nessa revisão aqui, que foi revisado 28 estudos com mais de 1.400 pacientes submetidos ao Whipple, né? 16 desses centros que publicaram tinham um alto volume de cirurgias de Whipple, né? Não se percebia, então, diferenças significativas na sobrevida média entre ressecções ou não da veia porta ou da veia mesentérica superior. Então, a sobrevida global e livre da doença está diretamente relacionada à positividade histológica na ressecção vascular, ou seja, a cirurgia R1. Tudo que nós temos que evitar: a presença de linfonodos comprometidos ou a biologia tumoral. Então, sempre temos que objetivar uma ressecção R0. De nada adianta fazerem uma cirurgia, uma duodenopancreatectomia maravilhosa, bonita, e deixar tumor junto da veia porta ou junto aos linfonodos. Isso já é uma ressecção R1 ab initio. Então, como conclusões sobre as ressecções vasculares do câncer de pâncreas, a gente pode dizer que a ressecção vascular venosa da duodenopancreatectomia não modifica a morbimortalidade pós-operatória, assim como a sobrevida global ou livre de doença quando comparada à duodenopancreatectomia sem ressecção vascular. A presença de comprometimento venoso faz com que ocorra uma diminuição da sobrevida global ou livre de doença.
A correlação entre profundidade de comprometimento vascular e sobrevida, ela é ainda extremamente controversa, né? Cada vez mais nós avançamos, a medicina avança o sinal, tornando-se mais radical em relação à ressecção de vasos, quer seja venosos, quer seja arteriais. A presença de uma ressecção R1 aumenta as taxas de recidiva local e é justamente essa situação que devemos evitar sempre. Ainda que, nos dias de hoje, a quimioterapia também tenha avançado bastante, o que nos permite, então, um rescue, um resgate, então, no pós-operatório de eventual tumor residual que fique. E a sobrevida global e livre da doença está diretamente relacionada, então, à positividade histológica na ressecção vascular, à cirurgia R1, à presença de linfonodos comprometidos e à biologia tumoral. É importante nós lembrarmos que a cirurgia do tipo R1, linfonodos comprometidos, são dependentes completamente da técnica operatória. Essas são situações que nós temos, teoricamente, o controle, enquanto que a biologia tumoral é alguma coisa que nós não temos controle. Né? Quando a gente fala em ressecção vascular, a gente não pode também deixar de falar sobre as ressecções arteriais. Né? É importante lembrar que boa parte dos grupos que fazem ressecção vascular tem cada vez mais incluído a ressecção arterial nos seus procedimentos. Né? E se percebe que a invasão microscópica da artéria, quando o cirurgião acha que o tumor está invadindo essa artéria, ela vai ocorrer apenas em 20 a 40% das vezes. Ou seja, na minoria das vezes em que a artéria é ressecada, nós vamos ter a invasão microscópica dessa artéria. Né? Esse estudo aqui é muito interessante, de um trabalho que foi feito em pacientes que foram submetidos à ressecção vascular do tipo arterial, porém que fizeram quimioterapia no pré-operatório. Todos esses pacientes tinham critérios de invasão arterial no pré-operatório e todos tinham se submetidos à quimioterapia. Entretanto, quando foi analisado no pós-operatório a invasão microscópica, nenhum deles tinha invasão microscópica. Ou seja, por teoria, nós temos que falar por teoria, porque talvez haveria necessidade, por estratégia, né, de se realizar a ressecção arterial, mas por teoria, teoricamente, não haveria necessidade da ressecção arterial nesses pacientes. Tá? Esse é um outro trabalho muito interessante do professor Irano. Eu tive a oportunidade de conhecer o professor Irano, que é chefe do serviço que fica ao norte do Japão. Puxa, me faltou o nome agora, na ilha mais ao norte. Enfim, daqui a pouco me veio o nome. Um cirurgião extremamente habilidoso. Recomendo a qualquer um que tem paixão por cirurgia de pâncreas que assista ao professor Irano operar. É um cirurgião extremamente radical e eles têm lá no serviço deles como rotina a ressecção vascular, quer seja arterial, quer seja venosa. E hoje é a maior experiência mundo publicada das ressecções de tronco celíaco durante uma pancreatectomia corporo-caudal. Né? Se percebe, o professor Irano pôde mostrar que nessas ressecções de pancreatectomia corporo-caudal, em que ele se obriga a fazer a ressecção do tronco celíaco, mantendo a vascularização do fígado através da arcada pancreato-duodenal ou fazendo um bypass vascular, quer seja através do enxerto de safena, quer seja através de um enxerto artificial. Apenas 2 de 23 casos de uma publicação de 2007 tiveram a invasão arterial positiva. Alguém poderia dizer assim, poxa, mas então não deveria ter não deveria ter ressecado a artéria. O problema é que a lesão tumoral, ela englobava todo o tronco celíaco e a ressecção, então, passa a ser
realizada como uma forma estratégica, né, para se conseguir obter uma margem do tipo R0. Né? Aqui um trabalho ainda do professor Irano, mostrando então que com a ressecção arterial se consegue sobrevidas significativas, ao redor de 40% em 5 anos. Naturalmente, à medida que o estadiamento do tumor ele aumenta, essa sobrevida cai ao longo do tempo, e aqui é interessante uma reflexão, observe mesmo no estádio 4A, estádio 4B, há uma sobrevida de 30% e uma sobrevida com alguns pacientes chegando a quase 2 anos de sobrevida, mesmo no estadio 4B, né? O que então justifica para os orientais a ressecção do tipo paliativa, né? E quando a gente observa, né, numa revisão sistemática da ressecção do tronco celíaco em bloco nos cânceres de pâncreas de corpo e cauda, a gente percebe que a ressecção, mesmo quando paliativa, ela propicia uma ótima analgesia nesses pacientes. É sempre importante a gente lembrar que o tumor de pâncreas, ele é quando localizado no corpo e cauda do pâncreas, ele é um tumor que traz muito sofrimento aos pacientes, especialmente em função da dor, né? E a ressecção, então, sempre que possível, deve ser realizada para uma ótima analgesia desses pacientes. A mortalidade costuma ser relativamente baixa, ao redor de 5 a 10%, nessa revisão sistemática, 6,7%, na mortalidade para o sorirano é próxima de 1% no serviço dele, mas eles adotam várias estratégias que a gente poderia discutir à parte aqui, de como permitir uma diminuição dessa morbimortalidade no pós-operatório, e observem que após 1 ano, cerca de apenas 1/3 dos pacientes vão ter alguma diarreia leve como uma complicação principal desse tipo de ressecção. Tá? Então, a ressecção arterial na pancreatectomia distal, ela não modificaria significativamente a sobrevida global e média. Nesse caso, a gente tem que pensar para menos, porque alguém poderia dizer, não, se eu ressecar a artéria, eu vou diminuir a sobrevida desses pacientes, eu vou complicar mais esses pacientes. O que, na realidade, para muitos serviços, não é verdade. Uma ideia que eu acho que é importante ficar sempre durante uma ressecção pancreática em que a gente se depara com a necessidade de uma ressecção vascular é que sempre que a gente tiver dúvidas quanto ao comprometimento vascular no câncer de pâncreas, a veia estará comprometida na maioria das vezes, enquanto que a artéria estará livre na maioria das vezes. Outro ponto importante para uma discussão é justamente, e como visão de vocês do tratamento do câncer de pâncreas, é a excisão do mesopâncreas, né? Essa ideia do mesopâncreas, muitos poderiam dizer, poxa, mas mesopâncreas, isso existe na realidade? O conceito anatômico no mesopâncreas vem já desde 2007, né? E ele tem sido cada vez mais, não só demonstrado através de estudos embriológicos, mas também como de estudos histológicos e anatômicos, é justamente aquela região onde nós temos aquele tecido que fica junto entre a artéria mesentérica superior e a veia mesentérica superior e a veia porta. É justamente nessa região que nós vamos ter as recorrências tumorais e sítios, então, de cirurgias do tipo R1. Né? Vários autores têm demonstrado a necessidade de uma excisão completa do mesopâncreas justamente para que se evite, então, que se tenha de início, já ao final da cirurgia, uma cirurgia incompleta desses pacientes. O mesopâncreas vai se encontrar, então, justamente no triângulo formado entre a veia mesentérica superior e a veia porta, a artéria hepática e a artéria mesentérica superior. Então, é importante esse triângulo de
de excisão, de dissecção na cirurgia pancreática. Ao final da cirurgia, esse triângulo necessariamente deve estar limpo, excisado, para que se evite recorrências locais nesta região. Tá? Para isso, então, ainda nos anos 90, o professor Nakal publicou e divulgou o chamado Nakal Approach. Então, ele levanta o cólon, ele distende o mesocólon e faz uma incisão, então, neste mesocólon, em que ele vai fazer a ressecção dos linfonodos da base do mesocólon, incluindo os linfonodos bilaterais do grupamento 14. Após aberto esta região e dissecção desses linfonodos, ele ergue esses linfonodos e disseca a artéria mesentérica superior até a sua origem na aorta, fazendo a ligadura, então, da artéria pancreato-duodenal inferior já no início. Após a dissecção da artéria pancreato-duodenal inferior, ele procede, então, à ligadura da gastroduodenal e, com isso, ele tira a irrigação da cabeça do pâncreas e do arco duodenal. Né? Isso permite, então, que, de uma maneira precoce, a gente possa isolar e determinar a ressecabilidade do tumor de pâncreas e, ao final da cirurgia, o triângulo, então, de dissecção pancreática fique totalmente limpo. Eu tive a oportunidade, junto com o professor Eduardo Fernandes e o professor Orlando, o professor Amaral, Paulo Amaral também, nós fomos visitar o professor Nagal no Japão, em Nagoya, e aprender um pouco com o professor Irano, que é um dos discípulos do professor Nakal, né, no norte do Japão, a técnica de dissecção primeira da artéria mesentérica superior, também conhecida como artery first. Então, essa aqui é uma cirurgia nossa, mostrando justamente a dissecção, a liberação do mesocólon primeiro, a dissecção dos linfonodos do grupamento 14 de forma bilateral. Aqui a artéria pancreato-duodenal inferior está totalmente isolada. Aqui nós temos a veia mesentérica superior e a veia porta já isolada na sua face medial, e o tumor, então, todo deslocado lateralmente. Nesse momento aqui, a gente já tem a determinação, então, da ressecabilidade do tumor. Segue-se, então, a ligadura da artéria gastroduodenal, o que nos permite, então, ao final, fazer não só a ressecção do tumor, como uma anastomose venosa, com ressecção portal, de uma maneira tranquila e quase que exângue. Então, o aspecto final da peça é de uma ressecção em bloco, em que a gente retira desde a via biliar distal, vesícula, parte do estômago. Essa aqui foi de uma pancreatectomia total, com os linfonodos num bloco único. Várias técnicas têm sido propostas para o chamado artery first, ou seja, a abordagem primeira da artéria. Né? Eu posso abordar a artéria desde superiormente, desde medialmente, lateralmente, ou posso iniciar pela raiz da artéria mesentérica superior. Entretanto, é importante notar, eu não trouxe aqui os dados, mas existem trabalhos de revisão mostrando que a técnica que permite um ganho em termos de diminuição de sangramento e até infere um ganho de sobrevida global é justamente as técnicas que eu não mexo no pâncreas antes, ou eu mexo menos nesse pâncreas antes. Ou seja, eu não faço a dissecção do arco duodenal, eu não mexo nesse arco duodenal até que eu tenha feito a ligadura da artéria pancreato-duodenal inferior e a ligadura da gastroduodenal. Apenas depois da ligadura dessas duas artérias é que eu vou seccionar o pâncreas, liberar o C-duodenal e então começar a manipular a glândula pancreática. Por que ainda se prefere
e se toma como a abordagem da veia mesentérica superior como o chamado approach convencional. Primeiro, porque a vasta maioria dos cirurgiões aprendeu assim, né? Ela é mais familiar aos cirurgiões. Ela é mais simples, com menor tempo operatório, isso é extremamente discutível, né? Os japoneses dizem que não, né? Os orientais, de uma maneira geral, dizem que não. Por quê? Porque em vez de eu ficar na dúvida se essa lesão vai ser ressecável ou não durante uma boa parte do tempo cirúrgico, eu já determino isso no início da cirurgia com a dissecção da artéria mesentérica superior. Normalmente, a abordagem, primeiro, da veia e não da artéria, ela é um procedimento adequado para a maioria dos cânceres periampulares que não apresentam um risco de invasão vascular. A dissecção linfonodal limitada à extensão do procedimento não representa a cirurgia inferior. É importante a gente lembrar que o consenso é a duodeno-pancreatectomia standard. E nós temos que levar caso a caso a linfadenectomia estendida, considerando a invasão vascular ou o comprometimento de linfonodos, né? E o receio da dissecção da artéria mesentérica superior na sua origem é um grande fantasma para os cirurgiões. Por quê? Porque é uma cirurgia mais difícil, é uma cirurgia em que requer uma habilidade de reconstrução vascular, sobretudo arterial, que é uma reconstrução mais difícil e muitas vezes, então, acaba, aspas, amedrontando muitos cirurgiões e fazendo com que muitos cirurgiões determinem como irressecáveis cirurgias que poderiam, teoricamente, ser ressecáveis. Eu quero ainda fazer uma parte aqui, quando a gente separa as ressecções arteriais, a artéria mesentérica superior e a artéria hepática, já temos vários trabalhos na literatura mostrando que a realização de uma ressecção da artéria hepática não faz com que a sobrevida diminua, quer seja por complicações pós-operatórias, quer seja por diminuição da sobrevida desses doentes. Quais seriam os benefícios, então, da dissecção da artéria mesentérica superior primeiro na duodenopancreatectomia? Primeiro, ela determina precocemente no transoperatório a ressecabilidade, ela permite um controle vascular e causa uma isquemia precoce da manipulação, daí o porquê do artery first, né? E sempre é importante lembrar, isso também determina princípios da cirurgia oncológica, entre eles a não manipulação do tumor, o causar a isquemia do tumor, a diminuição do sangramento transoperatório. Ela permite uma remoção completa dos tecidos retroperitoneais ao redor da mesentérica superior, da artéria mesentérica superior, permitindo, então, maiores taxas de ressecção R0, permite um menor sangramento dos vasos mesentéricos, uma menor congestão vascular na cabeça do pâncreas. Quando necessário, a ressecção em bloco combinada à ressecção vascular é realizada com muito maior facilidade. Quem já teve a oportunidade de entrar conosco numa ressecção vascular da veia mesentérica superior da porta, em que a gente faz o artery first, é claro que se percebe claramente durante a cirurgia a maior facilidade, o maior controle, a maior segurança na ressecção venosa que se procede a seguir, né? E o no-touch permite um menor número de células tumorais, assim como de RNA mensageiro e antígeno carcinobiônico circulantes na veia porta. Já percebidos em diversos estudos, desde in vitro como in vivo. Então, quais seriam as principais indicações da dissecção da artéria mesentérica superior na duodenopancreatectomia? No câncer de cabeça de pâncreas com envolvimento no processo ventral e uncinado, na invasão portal e veia mesentérica superior já determinado no pré-operatório ou na percepção transoperatória e na suspeita de invasão do plexo da artéria mesentérica superior por ser um tumor do tipo pâncreas ventral. Na artéria mesentérica superior, por último, ou seja, a técnica convencional, estaria perfeitamente indicada e seria ainda a técnica estándar nos pacientes, então, com câncer periampular não pancreático, lesão da cabeça pancreática com baixa malignidade,
o câncer da cabeça do pâncreas superior-dorsal. Bem, por fim, vamos entrar num tema cada vez mais discutido, bastante controverso ainda, que é justamente as hepatoduodeno-pancreatectomias nos pacientes com câncer de pâncreas. Então, nós podemos dividir isso em duas situações. Quando a gente tem a presença de metástases sincrônicas, então, nesses pacientes, o tratamento quimioterápico seria seria a grande indicação, o tratamento quimioterápico neoadjuvante seria a grande indicação. Se houvesse boa resposta, que isso ocorre, né, normalmente em cerca de 30% das vezes, esses pacientes então seriam dirigidos à ressecção e a sobrevida então se discute em 5 anos, oscilando ao redor de 3, 5%, já com pacientes sendo referidos com sobrevida de 10 anos após ressecções concomitantes em tumores sincrônicos, fígado e pâncreas, metástases sincrônicas de fígado de um câncer de pâncreas. É sempre bom lembrar nessas horas que isso é muito mais dependente da biologia tumoral, certamente, do que a ressecção. É importante lembrar um dado que eu falei antes, que nós temos mais do que 250 tipos de cânceres de pâncreas diferentes. E que, na realidade, é isso que vai determinar a sobrevida global em 5 e 10 anos desses pacientes com metástases sincrônicas de câncer de pâncreas. Tá? Naqueles pacientes com metástases metacrônicas de pâncreas de câncer de pâncreas, então esses sim teriam uma indicação maior quando eles têm a sua doença estável na vigência de uma quimioterapia, principalmente naqueles pacientes que têm intervalo longo entre a ressecção do tumor primário e o aparecimento de metástases, uma boa resposta ao tratamento quimioterápico e também a gente sempre deve considerar o padrão biológico favorável no câncer de pâncreas. Quais seriam? Aqueles pacientes sem estabilidade de microsatélite, HER, KRAS, RAS e o BRAF sendo considerados não sendo selvagem. Tá? Então, os resultados adequados na cirurgia pancreática aberta ou videolaparoscópica pro câncer de pâncreas, eles vão ser determinados, independente se é um cirurgião geral, cirurgião do aparelho digestivo ou cirurgião oncológico, por outros fatores, né? Então, primeiro, um cirurgião afeito à cirurgia hepatobiliopancreática, ou seja, essa cirurgia não deveria, pelo menos, digamos assim, não deveria ser realizada por cirurgiões que têm baixo volume em cirurgia hepatobiliopancreática, não deveriam, eu sei que eu estou falando para residentes, e isso sempre causa um furor de todos, porque é a fúria que todo mundo quer sempre fazer cirurgia pancreática, mas não deveria ser realizada por cirurgiões júniores ou pelo menos na sua totalidade, né? E sempre deveria ser instituída em instituições com alto volumes de pacientes terciários, ou seja, de pacientes, isso, em hospitais terciários, né? Ou seja, a cirurgia pancreática ela deve ser sempre realizada em lugares em que a cirurgia hepatobiliopancreática é uma cirurgia de rotina, assim como cirurgias laparoscópicas avançadas sejam realizadas de rotina. Eu quero, por último, aqui, deixa eu ver se vocês conseguem ver. Vocês estão vendo a minha tela ainda, pessoal? Alô? Estamos vendo. Estão vendo? Eu quero mostrar aqui um filmezinho. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Só um pouquinho. Por que não vai? Aqui. Um segundinho só ainda, pessoal. Eu quero mostrar um filmezinho aqui de uma ressecção dessas, justamente para vocês terem uma ideia bem clara disso. Eu não sei se eu vou conseguir projetar aqui. Poxa.
Vamos ver se vai. Eu não consigo estender a tela aqui. Poxa, um minutinho só de paciência de vocês, pessoal. Não, acho que eu não vou conseguir fazer. Eu tinha trazido alguns filmes aqui para poder passar rapidamente de ressecção artery first. Acho que eu não vou conseguir projetar aqui. Bem, pessoal, perguntas? Alguma pergunta, pessoal? Eu imagino que todos vocês devem estar repletos de perguntas. O tema é bem amplo. Vocês estão vendo as imagens? Sim, professor. Sim, professor. Alô, pessoal? Estamos vendo as imagens, só não está como vídeo. Ah, não está como vídeo? Ou tá rodando pelo vídeo. Está rodando pelo vídeo. Isso aqui é uma cirurgia do... Como? Agora sim. Tá. Isso aqui é uma cirurgia do professor Eduardo Fernandes. Eu vou botar de volta aqui. Cirurgia curtinha. A cirurgia do professor Eduardo Fernandes, do Rio de Janeiro, que esteve lá conosco com o professor Nacal. Então, ele demonstra aqui uma reconstrução vascular no câncer de pâncreas, da veia mesentérica superior e da veia colônica, junto da bifurcação espleno-mesentérica e o reimplante da veia esplênica na porta. Observem aquilo que eu falei antes para vocês. Vocês têm a artéria mesentérica superior, a artéria hepática e a veia porta aqui formando um triângulo, completamente esqueletizada, né? E aqui, na região periaórtica, todos os gânglios do grupamento 16 também totalmente dissecados. Todo mundo conseguiu entender? Por favor, pessoal, não se constrange. Perguntem quem não entender. Observem aqui, então, os linfonodos da raiz do mesocólon totalmente retirados, né? E tanto a veia mesentérica superior quanto a artéria mesentérica superior totalmente dissecados os linfonodos do grupamento 14, tanto ABC quanto o grupamento 14D, que fica à esquerda, ficaria nessa posição aqui, à esquerda da artéria mesentérica superior. Perguntas, pessoal? Diga, Felipe. Não, professor. Aula muito completa, só parabenizar pela aula aí. Na realidade, assim, o ideal seríamos nós fatiarmos essa aula aqui em várias, né? Em que a gente pudesse discutir vários pontos dessa aula, né? Discutir mais a ressecção arterial, a venosa, a linfadenectomia. Tem vários pontos que poderíamos estar discutindo. As metástases sincrônicas, metacrônicas, qual o limite de dissecção no estômago, assim como qual o limite de dissecção distal. Sabe que aqui no Ocidente a gente pouco dá valor à dissecção distal. No Oriente, eles dão uma importância enorme, tanto que às vezes eu perdia, inclusive, a paciência, né, de ver os japonesinhos e os sul-coreanos dissecando as veias jejunais. Eles ficam dissecando e existe uma anatomia própria da drenagem jejunal.
em que eventualmente pode ter gânglios de metástases de adenocarcinoma de pâncreas naquela região. Eles provam por A mais B que a gente pode ter de 2 até 5% de gânglios nos primeiros ramos regionais. E muitas vezes a gente passa com aqui, a gente percebe em vários serviços, em vários cirurgiões, o cirurgião passa com o grampeador ou com a tesoura ou com ligaduras, ressecando todos esses, ou seja, ligando todos esses linfonodos em massa e não dando bola para dissecção dos linfonodos dos primeiros ramos da veia jejunal, das veias jejunais, né? Então, exatamente, assim, diga. Eu vi até um artigo deles que eles costumam medir, usando a cólica média como referência, o primeiro ramo jejunal. Eles medem no pré-operatório, através de exame de imagem, né? Uhum. Para poder fazer essa ligadura bem na raiz do primeiro ramo jejunal, né? A gente pode até um outro dia fazer uma sessão separada, mas assim, eu tenho uma aula muito interessante disso aí, de um grupo sul-coreano mostrando um padrão anatômico de drenagem jejunal. É muito interessante. E como se distribui os linfonodos nessa região, né? É bem interessante. Conforme o padrão de venoso que tu tiver nessa região, tu vai ter um padrão de distribuição linfonodal naquela região. E isso eles já estudam no pré-operatório, justamente através de uma angiotomografia. Então, nem preciso dizer que a angiotomografia é praticamente obrigatória para eles lá. Mais perguntas, pessoal? Sebastião, tu que é especialista e vai fazer depois no Equador, me conte. Deve estar tomando uma caipirinha, provavelmente aqui. Diga, Sebastião. Silvio, Lúcio, Zé Bravo, Cássio, me pergunte. Eu sei que o tema é extremamente amplo, né? É muito grande para a gente conseguir resumir tudo. A gente poderia falar aqui também sobre a utilidade da videolaparoscopia. Agora, o próprio robô, né? Que está em voga, está aí na moda agora, a utilização do robô ou não na duodenopancreatectomia. Eu sou totalmente favorável à cirurgia minimamente invasiva para ressecção pancreática. Então, esse é um tema bem interessante também se discutir. A outra coisa é quando se retira os drenos na pancreatectomia, né? Precocemente, bota, não bota dreno, qual o padrão para retirar esses drenos, isso é uma outra coisa bem interessante para se discutir, né? Bem, pessoal, estou à disposição aí, perguntas. Diga, Cássio. Bom, agradecer pela aula, uma aula extensa e difícil de ministrar, né? Um tema muito longo aí. Eu sei. A gente agradece e parabeniza também para a aula. Se o senhor puder falar um pouco mais de Appleby, assim, de ressecção troncilíaca, com a sua experiência, como é que o senhor julga a melhor maneira de reconstruir aí? Eu hoje, eu sou, principalmente depois do professor Irano, né? Eu te diria assim, duas escolas, né? O professor Irano vem da escola do professor Nakao. O professor Nakao era o grande professor, assim, juntamente com o professor Nimura, em Nagoya, né? O professor Nimura era o cirurgião responsável pelo colangiocarcinoma e o professor Nakao pelo pâncreas, né? Eles são espécies de semideuses lá. E o professor Nakao, ele fazia a ligadura pura e simples da artéria hepática, mantendo a vascularização pela arcada pancreato-duodenal. Tá? O problema é que, muitas vezes, essa arcada pancreato-duodenal, e o professor Irano mostrou isso em alguns trabalhos, ela é insuficiente. Ela existe, mas ela é insuficiente em termos de volume sanguíneo para o fígado. Tá? Então, o que eu tenho que fazer? Qual seria o artifício para nós melhorarmos esse fluxo sanguíneo para o fígado? Um artifício seria, no pré-operatório, eu embolizar, colocar uma mola na altura da artéria mesentérica, da artéria hepática, logo depois da emergência da artéria esplênica. O problema disso é que eu
tenho complicações. Uma delas, eu ocluí totalmente durante a colocação da molinha, eu ocluí a saída da gastroduodenal. E aí eu perco a arcada pancreato-duodenal. A outra, eu ocluí a gástrica e eu gerar, então, uma lesão isquêmica no estômago ou até úlceras do pré-operatório, ou quadros infecciosos. Bem, o que o professor Irano preconiza, quando eles fazem a embolização, eles colocam a mola, mas cada vez mais eles têm a tendência de fazer o bypass, fazer a colocação, a reconstrução da artéria, ou com um enxerto de safena, ou com uma prótese de Dacron. Né? Eu hoje, pessoalmente, se eu tiver que fazer, eu vou fazer a reconstrução. Porque é uma reconstrução relativamente fácil. Né? Lembra que quando tu tirar o tumor, o campo operatório é amplo, né? O que te permite um bom clampeamento da aorta, e tu pode fazer a reconstrução ou com a saída, a bifurcação do tronco celíaco entre a artéria hepática e a esplênica, eu posso fazer nessa bifurcação, ou eu colocar a prótese diretamente na aorta, né? Ou enxerto, né? Enxerto daí de safena. Pode fazer um enxerto com safena invertendo ela, né? Tu tira um pedaço de safena, passa o extrator no meio para abrir qualquer válvula, né? No meio, ou tu pode passar um balão também um Fogarty no meio, e aí tu inverte a safena na sua porção mais proximal, junto da crosta da safena, e aí tu vai ganhar... muitas vezes fica um enxerto vascular enorme. Né? Para aqueles grupos de transplante que fazem transplante, eles costumam utilizar diretamente daí um enxerto, né? Pode usar um enxerto de ilíaca. Bem, aí eles têm vários enxertos. Sempre é importante lembrar que quando se utiliza um enxerto vascular, tu tem que obrigatoriamente, primeiro, se credenciar na central de transplantes, porque a utilização irregular do enxerto vascular hoje é crime, né? Então, lembra que um pedaço de artéria ou veia vindo de um doador, ele é um órgão como qualquer outro. Né? Então, assim, há necessidade das equipes se credenciarem e aí, enfim, compartilharem com as equipes de transplante. Isso é um bom artifício. Muitos não usam isso, né? E utilizam apenas próteses não biológicas, né? Como Dacron, Boretex, enfim. Obrigado. Mas eu acho que isso é treinamento. Eu acho que jamais se começa uma cirurgia de Appleby como uma das primeiras cirurgias. Né? Eu te diria assim, a necessidade primeiro de avançar numa reconstrução portal de mesentérica superior é muito mais simples do que partir diretamente para uma cirurgia de ressecção arterial. A ressecção arterial sempre tem a dificuldade da reconstrução e tem a dificuldade da surpresa transoperatória. Qual a surpresa transoperatória? Uma má qualidade da artéria. Muitas vezes tu abre a artéria e tu tem dissecção de íntima, tu tem muitas calcificações na íntima da artéria, o que te dificulta em muito a reconstrução dela. E, bem, uma artéria mal reconstruída é sinônimo de complicação grave no pós-operatório. Né? Então, acho que não sei se eu respondi a tua pergunta, Cássio, mas eu acho que é por aí. Obrigado, sem dúvida. Obrigado, professor. Alguém mais? Silvio, José Bravo. O Silvio e o José são da cirurgia geral? São de qual? Eu acho que eles não estão mais. Bem, pessoal, vou me despedindo então aqui, me coloco à disposição. Sempre todos vocês convidados para cirurgias conosco, sempre. Né? Me coloco à disposição para a gente conversar mais a respeito, tirar dúvidas, enfim. Estou aberto sempre a discussões e a gente poder aprender com vocês também. Tá? Deixo aqui o meu abraço e vamos conversando. Tchau, tchau. Obrigado, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite.